Por duas vezes nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes realizada por Jesus. Segundo São Marcos, 2 episódios diferentes em que Jesus se compadece da multidão, convoca seus discípulos e ali, depois de orientá-los, consegue, a partir da partilha deles, daquilo que eles ofertam ao Senhor, acontece a multiplicação. Hoje o episódio também vai tratar sobre essa questão da multiplicação, daquilo que os discípulos levavam para poder oferecer ao Senhor e alimentar o povo. Ou seja, a percepção também do coração dos discípulos para ter compaixão como ele teve compaixão do povo. Não pensar somente na missão em si, mas na partilha, na fraternidade, na solidariedade, no olhar que os discípulos precisavam ter em relação ao povo, nas necessidades que eles precisavam ter em relação ao povo. E aí eles percebem que só tinha um pão. Eles tinham esquecido de levar o alimento, só tinha um pão dentro da barca. Jesus então fica um pouco chateado com aquilo e chama a atenção dos discípulos, dizendo: olha, vocês têm um coração endurecido, vocês não perceberam? Vocês não têm responsabilidade? Mais ou menos nessas palavras, vocês não têm responsabilidade? Vocês já viram 2 vezes, 2 situações que eu realizei os milagres, que eu multipliquei os pães e os peixes e vocês ainda não entenderam nada? Vocês ainda não entenderam que vocês precisam fazer a parte de vocês? Mas o que antecede tudo isso é um comentário que Jesus faz, um alerta que ele faz aos discípulos, que eles não fossem, não tivessem, não trouxessem, não quisessem para eles o fermento dos fariseus e de Herodes. Herodes, que levava uma vida, como nós já sabemos, de adultério, totalmente errada, que não queria ouvir a voz de Deus, e os fariseus, que eram hipócritas, que falavam, conheciam a lei, mas não viviam aquilo que falavam. Jesus alerta então seus discípulos a não terem esse tipo de fermento, que o fermento do qual os discípulos eram chamados a viver era o fermento do reino de Deus, o fermento na massa, fazer crescer a massa, fazer crescer nos corações o reino de Deus, o amor, aquilo que Jesus vivia, aquilo que Jesus pregava. E foi a partir desse comentário que eles ficaram ali inquietos, dizendo: ele está chamando a nossa atenção porque nós esquecemos o pão. Enfim, eu penso que são muitos caminhos para a gente poder experimentar o Evangelho de hoje, especialmente diante da Léxio Divina, da leitura orante. Mas o que mais me chama a atenção é exatamente essa questão de Jesus, essa frase que Jesus, essa exortação. Jesus era um líder que se preocupava com os seus, queria orientar os seus, que os exortava para que eles fossem realmente responsáveis pelo chamado deles e correspondessem ao chamado que Jesus tinha feito a cada um deles. Acautelai-vos quanto o fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus hoje nos chama para sermos sim fermentos na massa, mas sermos fermentos bons, sermos testemunhas. O que eu e você temos feito para fermentarmos no coração das pessoas o amor de Deus? Fazer crescer no coração das pessoas o amor de Deus? Ou será que nós estamos sendo fermento dos fariseus e de Herodes? Estamos sendo bons testemunhos ou maus testemunhos? Estamos cultivando no coração das pessoas o amor, a compaixão, como Jesus tinha pelo seu povo? E que se irritou quando os discípulos não tinham isso, não tinham essa empatia, não tinham esse olhar sensível pelo outro. Jesus também nos chama a atenção no dia de hoje. Eu estou sendo fermento do reino de Deus ou estou sendo fermento dos fariseus? Eu espero você logo mais às 20 horas para nós rezarmos juntos o texto da batalha e pedir que o Senhor nos ilumine e nos dê toda a força para que sejamos correspondentes àquilo que Ele nos chama, aquilo que Ele nos chama a ser, que sejamos responsáveis também por esse chamado. Eu conto com a sua presença. Às 20 horas, o texto da batalha. Te espero.